Você já parou para pensar como os momentos mais cruéis da vida não vêm com trovões, mas com uma calma assustadora? Eles não gritam, não fazem alarde. Chegam disfarçados de gestos banais, de frases ditas com um sorriso no rosto, de uma porta de carro se fechando com a naturalidade de quem vai e já volta. A minha grande virada, o instante em que a mulher que eu fui morreu para que outra pudesse nascer, aconteceu sob o sol quente de uma terça-feira, no meio do cheiro de asfalto e diesel de um posto de gasolina esquecido no mapa. Meu nome é Clara, tenho 65 anos e durante 40 deles, minha principal função no mundo foi ser a mãe da Sofia. Não apenas a mãe, mas a muralha, a ponte, a rede de segurança e, como vinha descobrir da forma mais amarga, o degrau. Eu era a base invisível sobre a qual ela construiu uma vida da qual, no fim, eu não era mais convidada a participar. Nossa história, como tantas outras, começou com um abandono. O pai da Sofia, um homem de promessas fáceis e responsabilidades curtas, saiu para comprar pão numa manhã de domingo e simplesmente não voltou. Sofia tinha 5 anos. Lembro-me dela sentada na janela da nossa casinha alugada, os olhos grandes e cheios de uma esperança que doía em mim, perguntando a cada carro que passava: "É o papai, mamãe?" Durante meses, eu menti. Dizia que ele tinha viajado a trabalho, que logo mandaria notícias. Até que um dia, a inocência dela deu lugar a uma compreensão silenciosa e ela parou de perguntar. Naquele dia, eu soube que estávamos sozinhas. E jurei a mim mesma, com a força que só o desespero de uma mãe pode criar, que minha filha não sentiria falta de nada. Absolutamente nada. Essa promessa moldou cada um dos meus dias pelas décadas seguintes. Eu, que só tinha o estudo primário, me vi precisando sustentar uma casa e uma criança. Meus primeiros trabalhos foram os que ninguém queria. Faxineira em 3 escritórios diferentes no centro da cidade. Eu saía de casa antes do sol nascer, deixava a Sofia dormindo sob os cuidados de uma vizinha e só voltava à noite, com o corpo moído e o cheiro de desinfetante impregnado na pele. O dinheiro era curto, tão curto que muitas noites eu fingia não ter fome, dizendo que já tinha comido no trabalho, para que o prato da Sofia pudesse ser um pouco mais cheio. "Mãe, você não vai jantar?" ela perguntava com a boca suja de feijão. "Já comi, meu amor." "Comi tudo para ficar forte", eu respondia, e meu estômago roncava em silêncio enquanto eu a via comer. Quando ela entrou na escola, as despesas aumentaram. Material escolar, uniforme, os passeios que todas as outras crianças faziam. Foi aí que descobri a minha 2ª e 3ª jornada de trabalho. Durante o dia, as faxinas. À noite e nos fins de semana, eu me tornei lavadeira. As mulheres do bairro traziam trouxas enormes de roupa. Minhas mãos, que já eram ásperas do cloro, começaram a viver rachadas, sangrando nos nós dos dedos por causa do sabão em pó e do esforço de torcer lençóis pesados. Eu olhava para as minhas mãos e não sentia vergonha, sentia orgulho. Cada ferida ali era um caderno novo para a Sofia, um lanche melhor, um sapato que não apertava os dedos. Lembro-me vividamente de uma festa junina da escola. Sofia queria, mais do que tudo, um vestido de quadrilha rodado, cheio de fitas, como o da sua melhor amiga, a Letícia. O vestido na loja custava o valor de uma semana inteira de faxinas. Impossível. Ela chorou. Um choro silencioso, de quem já aprendeu a não pedir muito. Naquela noite, depois que ela dormiu, peguei meu único vestido de domingo, um floral que eu amava, e o transformei. Passei a madrugada inteira cortando, costurando à mão, desfiando a barra para fazer babados, usando retalhos coloridos que eu guardava para remendos. Quando Sofia acordou, o vestido estava sobre a sua cama. Os olhos dela brilharam de um jeito que pagou por todas as horas de sono que perdi. "Mãe, é o vestido mais lindo do mundo", ela disse, me abraçando com força. Naquele dia, eu fui para a igreja com uma saia velha e uma blusa desbotada, mas com o coração transbordando. Ver a felicidade dela era o meu luxo. O tempo passou. Sofia cresceu e se tornou uma adolescente inteligente, cheia de sonhos. O maior deles era fazer faculdade de publicidade. Uma universidade particular, cara, fora da nossa realidade. Mas a promessa que fiz a mim mesma ainda ecoava na minha cabeça. Ela não sentiria falta de nada.
A partir daquele momento, minha vida se resumiu a uma única palavra: trabalhar. Eu pegava qualquer serviço, limpava casas, lavava roupa, cozinhava para fora, fazia doces para vender na porta das escolas, dormia 4 horas por noite. Meu corpo doía constantemente. Mas a cada mensalidade paga, a cada livro que ela precisava e eu conseguia comprar, eu sentia que estava cumprindo minha missão. Foi durante a faculdade que ela começou a mudar. Conheceu novas pessoas, frequentou novos lugares. Começou a sentir vergonha. Vergonha da nossa casa pequena, dos meus móveis velhos, das minhas mãos gastas. Mãe, uns amigos meus vão passar aqui rapidinho. Você pode, sabe, não falar muito sobre o seu trabalho? Ela pediu uma vez com o rosto corado. Foi a primeira facada. Eu, que sentia tanto orgulho da minha luta, era agora um motivo de embaraço. E, como sempre, eu cedi. Claro, filha! Depois de formada, o sucesso dela veio rápido. Conseguiu um emprego numa grande agência, começou a ganhar bem, a se vestir com roupas de marca, a viajar. E eu, de longe, aplaudia. Sentia um orgulho imenso, mas também uma distância que crescia como uma erva daninha. As visitas foram se tornando raras. As ligações, quase sempre para pedir algo. Mãe, você pode me emprestar um dinheiro? Meu cartão estourou. Mãe, você pode ir ao banco pagar essa conta para mim? Estou numa reunião. Mãe, você pode ficar com meu cachorro no fim de semana? Vou viajar com o Ricardo. Ricardo, o namorado, agora noivo. Um arquiteto de família rica que parecia ter saído de uma revista. Ele era educado, mas me olhava com a curiosidade de um biólogo analisando uma espécie exótica. Para ele, eu era o folclore na vida da Sofia, a história de superação que ela contava em jantares para parecer mais interessante, mas cuja realidade era melhor manter a uma distância segura. A situação financeira deles, no entanto, não era tão sólida quanto parecia. Sofia, na ânsia de pertencer àquele novo mundo, gastava mais do que ganhava. Tentou abrir um pequeno negócio online que faliu, deixando seu nome com restrições nos bancos. Foi quando ela veio até mim com a solução que selaria o meu destino. Mãe, eu não consigo mais crédito. Não consigo nem ter um cartão decente. Mas você sempre pagou tudo em dia. Seu nome é limpo. A gente podia fazer o seguinte. Você abre uma conta no seu nome, pede os melhores cartões e eu uso como adicional. Eu juro que pago a fatura todo mês. É só para eu poder ter um limite alto e reconstruir minha vida. O que uma mãe não faz por uma filha? Eu, que mal sabia usar um caixa eletrônico, fui ao banco, conversei com o gerente, abri a conta, pedi os cartões com os maiores limites que meu histórico de boa pagadora permitia. A partir daquele dia, eu me tornei a fiadora da vida de luxo da minha filha. Era eu quem recebia as faturas, quem controlava os gastos, quem ligava para o banco quando havia algum problema. E ela pagava, na maioria das vezes. Às vezes atrasava, e era o meu dinheiro da poupança que cobria o rombo para não sujar o meu nome. Desculpa, mãe, o mês foi apertado, ela dizia, antes de postar uma foto de um novo par de sapatos de grife. E foi assim que chegamos àquela terça-feira. Há um mês, Sofia me ligou, eufórica. Ela e Ricardo iriam se casar e queriam me dar um presente. Mãe, como presente de casamento para você, por tudo que você fez, vamos te levar para passar um fim de semana num spa resort maravilhoso. Com tudo pago, você merece descansar. Chorei de emoção. Pela primeira vez em anos, senti que ela me via, que era grata. Mal sabia eu que o presente era, na verdade, um pacote de descarte. Naquela manhã, ela me buscou em casa. Estava linda, como sempre, num vestido leve e óculos de sol caros. Eu vestia minha melhor roupa, um conjunto de calça e blusa que eu mesma costurei, e levava no bolso do meu casaco um pequeno porta-níquel com meus documentos e os cartões de crédito dela, como de costume. Eu sempre os carregava, por segurança. A viagem começou bem. Ela até colocou umas músicas antigas que eu gostava. Conversamos sobre banalidades. Mas depois de 1 hora de estrada, notei que ela ficou tensa. Começou a responder mensagens no celular com uma rapidez nervosa, olhando para mim pelo retrovisor a cada poucos segundos. Meu instinto de mãe, adormecido pela promessa do spa, começou a despertar. Havia algo errado.
Foi então que ela parou no posto. Um lugar isolado, com uma lanchonete de aparência duvidosa e 2 caminhoneiros tomando café no balcão. Estou com sede, mãe. Vou só comprar uma água e já volto. Quer descer para esticar as pernas? Ela perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Quero sim, filha. Minhas costas estão doendo um pouco. Saí do carro. O calor do asfalto subiu imediatamente. Enquanto eu me espreguiçava, olhando a paisagem árida ao redor, ela entrou na loja de conveniência. Vi pela vitrine ela pegar uma garrafa de água, pagar e voltar. Mas, em vez de vir até mim, ela deu a volta, entrou no carro pelo lado do motorista e ligou o motor. Fiquei parada, confusa. Ué, ela esqueceu de mim? Pensei, com uma ingenuidade que hoje me envergonha. Acenei para ela. Nossos olhos se encontraram pelo para-brisa. Por um segundo, vi uma expressão de dor no rosto dela. Uma hesitação, mas durou apenas um instante. Logo em seguida, o rosto dela se tornou uma máscara de determinação fria. Ela engatou a marcha. O carro acelerou. Primeiro devagar, depois ganhando velocidade. O som dos pneus no cascalho foi a única coisa que quebrou o silêncio. Eu comecei a andar, depois a trotar, como se pudesse alcançar o carro. Sofia, filha! Gritei, mas minha voz se perdeu no barulho do motor. O carro dela, um sedã prateado e caro, sumiu na curva da rodovia, levantando uma nuvem de poeira que se assentou lentamente sobre mim, cobrindo-me de humilhação e abandono. Fiquei ali, no meio do nada, uma senhora de 65 anos, sozinha, com o coração partido em tantos pedaços que parecia impossível juntá-los novamente. O sol queimava minha pele. As lágrimas começaram a descer, quentes e salgadas. Ela tinha feito isso. Minha filha, meu tudo, tinha me descartado como lixo num posto de beira de estrada. O desespero inicial foi avassalador. O que eu faria? Como voltaria para casa? Minha bolsa, com meu dinheiro e celular, tinha ficado no carro. Senti o pânico subir pela garganta. Instintivamente, levei a mão ao bolso do meu velho casaco de lã, talvez procurando o conforto de algo familiar, um lenço, qualquer coisa. E foi então que meus dedos tocaram em algo duro e retangular. Tirei a mão do bolso e olhei. Lá estavam eles, brilhando sob o sol impiedoso. 3 cartões de crédito. O principal e os 2 adicionais, todos no meu nome. Todos os cartões que financiavam a vida que ela achava que era só dela. Naquele instante, no meio da minha dor mais profunda, uma nova sensação começou a surgir. Fria e clara, como a água de um poço. A Sofia tinha me abandonado. Sim, mas na pressa de se livrar de mim, ela havia esquecido uma coisa fundamental. Ela podia ter o carro, a vida de luxo e o noivo rico, mas eu ainda segurava as chaves do seu castelo de areia. O mundo, por um instante, ficou mudo. O som do motor do carro da Sofia se distanciando na estrada foi substituído por um zumbido agudo dentro da minha cabeça. O som do choque puro e absoluto. Fiquei ali, parada no acostamento do posto de gasolina, a poeira que o carro dela levantou, assentando lentamente sobre os meus sapatos e a minha alma. Meus pulmões pareciam ter se esquecido de como funcionavam. Puxar o ar era um esforço físico e cada expiração saía como um soluço seco, sem lágrimas. Uma parte de mim, a mãe treinada em décadas de justificar o injustificável, tentou criar uma narrativa. Talvez ela tenha esquecido algo e vai voltar. Talvez tenha sido uma brincadeira de péssimo gosto. Talvez ela precise resolver uma emergência e não soube como me dizer. Mas a outra parte, a mulher que por anos foi silenciada, sabia a verdade. O olhar dela através do para-brisa, aquela máscara de fria determinação, não era de alguém que se esqueceu. Era de alguém que executava um plano. O sol do meio-dia batia na minha cabeça sem piedade. Senti uma tontura, um suor frio escorrendo pela minha nuca. O abandono não é apenas uma ausência, é uma declaração. E a declaração de Sofia era clara. Você não me serve mais. Você é um peso. Você não pertence à minha vida. Cada palavra que ela não disse gritava no silêncio daquela estrada. Foi nesse momento de desamparo total, de aniquilação, que minha mão, tremendo, entrou no bolso do meu casaco de lã.
Eu não procurava nada específico. Era um gesto automático de quem busca um amparo, um fiapo de familiaridade no meio do caos. E então eu os senti. 3 retângulos de plástico, duros e inflexíveis. Puxei-os para fora e a luz do sol bateu neles. Eram os cartões. O meu, o titular, com o limite mais alto, e os 2 adicionais com o nome dela e do Ricardo gravados em relevo. Olhar para aqueles pedaços de plástico foi como tomar um copo de água gelada depois de uma febre alta. A confusão deu lugar a uma clareza cortante. O pânico deu lugar a algo que eu não sentia há muito, muito tempo. Poder. Ela tinha o carro, tinha o destino, o spa de luxo, a vida de aparências. Mas eu, a mãe simples, a mulher inadequada deixada para trás, eu tinha a chave do cofre. Aquele pequeno maço de cartões não era apenas dinheiro. Era a prova física da nossa dinâmica doentia. Era a materialização da dependência dela. A mesma dependência que ela tentava esconder sob camadas de roupas de grife e desdém. Respirei fundo, pela primeira vez desde que ela partiu. O ar ainda era quente, a estrada ainda era deserta, mas algo dentro de mim havia mudado. A vítima trêmula estava dando lugar a uma mulher que acabara de ser lembrada de seu próprio valor, ainda que da maneira mais brutal possível. Eu não ia ficar ali chorando, esperando que um bom samaritano me encontrasse. Eu ia agir. Com passos que ganhavam firmeza a cada metro, caminhei em direção à lanchonete do posto. O lugar era modesto, com um balcão de fórmica desgastado e o cheiro de café requentado no ar. Atrás do balcão, uma mulher de uns 50 anos, com cabelos presos num coque e um olhar cansado, mas arguto, secava um copo. Os 2 caminhoneiros que eu tinha visto antes já haviam partido. Estávamos só nós 2. Bom dia, eu disse, minha voz saindo um pouco mais rouca do que eu esperava. Ela me olhou de cima a baixo, não com julgamento, mas com uma percepção aguçada de quem já viu muita história passar por aquele balcão. Bom dia, senhora. O sol tá de rachar, né? Aceita uma água? Aceito, por favor. E aceitaria também um grande favor. A senhora me emprestaria seu telefone por alguns minutos? É uma emergência. Ela parou de secar o copo, colocou-o no escorredor e me entregou um copo d'água com gelo. Seus olhos não saíram dos meus. Aquele carro prateado que saiu cantando pneu, era seu? Ela perguntou sem rodeios. Assenti com a cabeça, sentindo um nó se formar na garganta novamente. E a moça que dirigia, te deixou aqui? Ela insistiu, a voz baixa. Não consegui responder. Apenas assenti de novo e uma lágrima teimosa, a primeira, escorreu pelo meu rosto. Ela estalou a língua, um som de pura reprovação. Filhos, às vezes a gente cria para o mundo e o mundo os ensina a nos esquecer. Senta aí, querida. Pode usar o telefone o tempo que precisar. O nome dela era Marilene. Aquela mulher, uma completa estranha, me mostrou mais compaixão em 5 minutos do que minha própria filha em 5 anos. Sentei-me em um dos bancos de plástico, tomei um gole da água e disquei o número que estava gravado no verso de um dos cartões. A voz do outro lado era jovem, robótica, treinada. Central de atendimento. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, meu nome é Clara dos Santos. Eu gostaria de comunicar a perda de todos os meus cartões e solicitar o bloqueio imediato. Certo, senhora Clara. Poderia confirmar seu CPF, por favor? Forneci os dados com uma calma que me surpreendeu. Era como se outra pessoa, uma versão mais forte de mim, tivesse assumido o controle. Perfeito, senhora Clara. Consta em nosso sistema que a senhora é titular de 3 cartões, um principal e 2 adicionais. Confirma o bloqueio de todos eles? Confirmo, respondi com a voz firme. De todos, com urgência. Só para confirmar, senhora, o bloqueio se aplica também aos cartões adicionais em nome de Sofia dos Santos Almeida e Ricardo Vilela. Principalmente a eles, eu disse, e senti um pequeno, mas satisfatório, calafrio. Bloqueio efetuado com sucesso, senhora. Os cartões não poderão mais ser utilizados. A senhora deseja solicitar uma segunda via para o seu endereço? Não por enquanto. Por hoje é só. Desliguei o telefone e devolvi a Marilene com um "muito obrigada", que vinha do fundo da alma. Ela apenas assentiu, como se entendesse a importância daquele ato.
E agora, querida? Como volta para casa? Eu não sei. Minha bolsa ficou no carro. Deixa eu ver. Tem um ônibus que passa aqui na rodovia às 2 da tarde e vai para a capital. Mas é daqui a quase 2 horas. Ou posso ligar pro Nivaldo, um taxista de confiança da cidade vizinha. Ele cobra caro, mas te deixa na porta de casa. Olhei para minha mão vazia. Eu não tinha 1 centavo. A humilhação voltou com força. Eu estou sem dinheiro nenhum. Marilene me olhou, depois olhou para a estrada e então deu um suspiro longo. Olha, Nivaldo é gente boa. Eu explico a situação. A senhora paga para ele quando chegar em casa e pode esperar aqui dentro no ar-condicionado. Vou te fazer um misto quente, por conta da casa. Naquele momento, eu entendi que a bondade ainda existia no mundo, só que ela não estava onde eu passei a vida inteira procurando. A viagem de volta no táxi do Nivaldo, um senhor falante que respeitou meu silêncio, foi uma longa sessão de terapia interna. Com cada quilômetro que nos afastava daquele posto, eu me sentia mais dona de mim. As paisagens passavam pela janela, morros, pastos, pequenas cidades, e eu repassava a minha vida. Lembrei-me do dia em que vendi um anel de ouro, a única joia que herdei da minha mãe, para pagar uma dívida do primeiro carro da Sofia. Lembrei das inúmeras vezes que abri mão de comprar um remédio para minhas dores na coluna para que ela pudesse ir a um show com os amigos. Lembrei das noites em que ela chegava em casa chorando por problemas amorosos ou profissionais, e eu ficava acordada, fazendo chá e oferecendo meu ombro, meu tempo, minha energia, sem nunca pedir nada em troca. E o que eu recebi? Vergonha, distância e, por fim, abandono. O amor, eu concluí enquanto o carro entrava nos limites da minha cidade, não pode ser uma via de mão única, porque quando é, ele não nutre, ele drena. E eu estava completamente drenada. Mas agora, com os cartões bloqueados e a distância física, eu sentia os primeiros sinais de que a fonte estava começando a se reabastecer. Quando Nivaldo parou em frente à minha casa, pedi que ele esperasse 1 minuto. Entrei, fui direto à gaveta onde guardava um pequeno dinheiro de emergência, voltei e paguei a ele, com uma gorjeta generosa. Ele sorriu. Dona Marilene disse que a senhora era gente boa. Ela também é, respondi. Entrar na minha casa foi estranho. O silêncio era o mesmo de sempre, mas agora ele tinha um novo significado. Não era mais o silêncio da solidão, da espera. Era o silêncio da soberania. Minha casa, meu espaço, minhas regras. Fui até a cozinha e preparei para mim um café forte, do jeito que eu gostava e que a Sofia sempre dizia ser amargo demais. Sentei na poltrona da sala, a minha poltrona, e tomei o café devagar, saboreando cada gole. Naquela noite, o medo tentou me visitar. E se ela não me perdoar? Uma vozinha sussurrou na minha mente. E se eu a perdi para sempre? Mas outra voz, mais forte e mais nova, respondeu. Ela te perdeu quando te deixou na estrada. Você só está oficializando o que ela já decidiu. Dormi um sono pesado, sem sonhos. E acordei na manhã seguinte com uma paz que eu não conhecia. O telefone estava mudo. Sofia ainda não devia ter tentado usar os cartões. Ela devia estar no spa, relaxando, pedindo massagens, jantando em restaurantes caros, alheia ao fato de que o castelo dela estava prestes a desmoronar. A imagem me trouxe um sorriso amargo aos lábios. Passei o dia arrumando a casa, mas de um jeito diferente. Não como quem limpa para os outros, mas como quem prepara um ninho para si mesma. Coloquei uma toalha de mesa bordada que eu guardava para ocasiões especiais. Ora, que ocasião poderia ser mais especial do que a minha própria libertação? Comprei flores na floricultura da esquina, margaridas amarelas, e as coloquei num vaso no centro da mesa. A casa pareceu sorrir de volta para mim. A ligação veio no final da tarde, como eu esperava. O número dela piscou na tela do meu telefone fixo. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, respirando fundo para manter a calma. Alô? Mãe, onde você está? Você está bem? A voz dela era um furacão de pânico e irritação. Nenhuma preocupação genuína, apenas a urgência de quem teve seus planos frustrados. Estou em casa, Sofia. Onde mais eu estaria? Em casa? Como você voltou? Mãe, aconteceu uma coisa horrível. Os cartões.
Eles não estão passando, nenhum deles. Tentei pagar o spa e deu não autorizado. Tentei o outro, a mesma coisa. Liguei para o Ricardo, ele tentou usar o dele para comprar uma coisa online e também não passou. O que está acontecendo? Deve ser um problema no banco. Você precisa ligar lá e resolver isso agora. Ela despejou as palavras, sem pausa, sem ar. A prioridade dela era clara. O problema financeiro. Minha segurança, meu bem-estar, como eu tinha voltado para casa. Tudo isso era um detalhe insignificante. Fiz uma pausa antes de responder, deixando o silêncio pesar do outro lado da linha. Não há problema nenhum com o banco, Sofia. Como não? Claro que há. Os cartões estão bloqueados. Eu sei, respondi, com a voz mais serena que já tive na vida. Eu os bloqueei. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio diferente do meu. Era um silêncio de choque, de pura incredulidade. Pude imaginá-la do outro lado, no lobby luxuoso do spa, com o telefone na mão, a boca aberta, sem conseguir processar a informação. Você... O quê? Ela gaguejou. Eu bloqueei os cartões, Sofia. Todos eles. Mas por quê? Por que você faria isso? Eu estou aqui, preciso pagar a conta. Como você pode me deixar na mão desse jeito? Foi a minha vez de rir. Uma risada curta, seca, desprovida de qualquer alegria. Deixar você na mão, Sofia? Foi essa a expressão que você usou? É curioso. Onde foi mesmo que você me deixou ontem? O silêncio dela foi a resposta. Pela primeira vez, eu a tinha deixado sem palavras. A rainha da retórica, a mestra das desculpas, não tinha o que dizer. Eu não te deixei. Ela tentou, a voz fraca. Eu ia voltar. Não ia. Nós duas sabemos disso. Você me olhou nos olhos, Sofia. Eu vi a sua decisão. Você me descartou. Mãe, isso não é justo. Você não pode fazer isso comigo. Justo? Repeti, sentindo a força crescer dentro de mim. Vamos falar sobre o que é justo. É justo usar uma mãe como seu banco particular e depois abandoná-la num posto de gasolina porque ela se tornou um estorvo social? É justo passar anos sugando os recursos e a energia de alguém e, no primeiro momento de conveniência, tratá-la como um objeto que pode ser deixado para trás? Responda, Sofia. Isso é justo? Ela começou a chorar. Um choro de raiva, de frustração, não de arrependimento. Você precisa desbloquear os cartões. Agora, ela ordenou. Não, eu não preciso fazer nada. A partir de hoje, Sofia, você é uma mulher adulta, independente e muito bem-sucedida. Tenho certeza de que você encontrará uma solução para os seus problemas. Afinal, foi você mesma quem me ensinou que, às vezes, a gente precisa se livrar do que nos impede de seguir em frente. E com a mesma calma com que disquei para o banco no dia anterior, coloquei o telefone de volta no gancho. O som do clique foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. O som do telefone sendo colocado no gancho ecoou na sala silenciosa. Por um longo momento, foi o único som no universo. Minha mão ainda pairava sobre o aparelho, e eu podia sentir um leve tremor nela, o último resquício da adrenalina que me sustentou durante a conversa. Fechei os olhos. A imagem de Sofia, do outro lado da linha, provavelmente em choque no lobby de um hotel de luxo, me veio à mente. Senti uma pontada de algo que por um instante confundi com culpa. Era a antiga Clara, a mãe programada para consertar, para aliviar a dor da filha, não importando quem a causou. Era o instinto de uma vida inteira querendo voltar e sussurrar: "Calma, filha, a mamãe resolve." Mas eu não o fiz. Respirei fundo e afastei a sensação. Não era culpa. Era luto. Luto pela mãe que eu fui e que nunca mais seria. Luto pela filha que eu pensei que tinha e que talvez nunca tenha existido de fato. A dor estava lá, um fantasma no canto da sala, mas pela primeira vez, ela não me dominava. Eu a observava, a reconhecia e a deixava estar, sabendo que ela também fazia parte da minha nova paisagem interna. Os dias que se seguiram foram estranhos e reveladores. O silêncio da casa, que antes da viagem me parecia um companheiro tranquilo, agora tinha uma nova textura. Era um silêncio ativo, um espaço em branco esperando para ser preenchido.
Não pelas demandas dos outros, mas pelas minhas próprias vontades, que eu ainda nem sabia quais eram. Acordei no dia seguinte com um impulso, uma ideia que surgiu do fundo de um desejo que eu havia enterrado há mais de 40 anos. Eu ia aprender a dirigir. A vida inteira eu dependi dos outros para me locomover. Ônibus lotados, caronas de vizinhos, os favores da Sofia quando ela estava de bom humor. O mundo, para mim, tinha o tamanho das linhas de ônibus da cidade. Ser dona do meu próprio caminho, decidir a que horas sair e a que horas voltar, sem depender de ninguém, parecia o maior símbolo de liberdade que eu poderia conceber. Na segunda-feira, peguei o catálogo telefônico. Sim, eu ainda tinha um, e procurei por autoescolas. Encontrei uma no bairro vizinho com um nome simpático, Autoescola Confiança. Liguei. A voz do outro lado era de uma moça jovem e animada. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia. Meu nome é Clara. Eu gostaria de informações sobre as aulas para tirar a carteira de motorista. Claro. Qual sua idade, senhora Clara? 65, respondi, e houve uma pequena pausa do outro lado. Que maravilha! Ela disse, recuperando o entusiasmo. Nunca é tarde para conquistar a independência. Temos um pacote especial para a melhor idade, com aulas teóricas em horários mais tranquilos. Naquela tarde, eu estava lá, sentada numa sala de aula com carteiras de plástico, cercada por jovens de 17 e 18 anos que olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e respeito. Senti-me um peixe fora d'água, mas também senti uma excitação que não me visitava há décadas. O professor, um rapaz chamado Daniel, com um sorriso paciente, me tratou com uma gentileza enorme. Dona Clara, se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. A senhora vai ver, dirigir é mais jeito do que força. As aulas teóricas foram um desafio. Tantas placas, tantas regras. Mas eu estudava à noite com uma dedicação de vestibulanda. Eu não estava apenas decorando leis de trânsito. Estava aprendendo o idioma da minha própria liberdade. As aulas práticas foram ainda mais intensas. Na primeira vez que sentei no banco do motorista, minhas mãos suavam no volante. O carro parecia uma fera indomável. Eu o desligava sem querer, errava as marchas, tinha medo dos outros carros. Calma, dona Clara, Daniel dizia com sua paciência infinita. Respira fundo, o carro só vai para onde a senhora mandar. Quem está no controle é a senhora. Aquela frase ficou comigo. Quem está no controle é a senhora. Todos os dias, depois das aulas, eu voltava para casa exausta, mas com uma sensação de conquista. Um dia, consegui fazer a temida baliza. Em outro, dominei a subida da ladeira. A cada pequena vitória, eu sentia a velha Clara, a que pedia licença para existir, ficando menor no retrovisor. Enquanto isso, o silêncio de Sofia continuava. 2 semanas se passaram sem nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu sabia o que aquilo significava. Ela estava me punindo com sua ausência, a mesma tática que usava quando era adolescente e eu não lhe dava o que queria. A diferença é que, agora, o silêncio dela não me doía. Pelo contrário, me dava o espaço que eu precisava para me redescobrir. Um dia, ao chegar em casa depois da autoescola, encontrei uma caixa na minha porta. Era uma cesta de café da manhã enviada por uma floricultura cara, daquelas que a Sofia adorava. Havia croissants, geleias importadas, sucos exóticos e um pequeno cartão. A caligrafia apressada dela dizia: Mãe, estou pensando em você. Coma bem. Com amor, Sofia. Olhei para a cesta. Era um gesto bonito, mas vazio. Era a tentativa dela de consertar um ferimento na alma com coisas materiais. Era uma forma de dizer: eu me importo, sem ter que fazer o trabalho difícil de realmente conversar, de pedir perdão, de entender. Tirei da cesta apenas um pão e um pote de geleia. O resto dei para a família do Nivaldo, o taxista que me trouxe para casa. Mais tarde, mandei uma única mensagem para ela, a primeira em semanas. Obrigada pela cesta, mas o que eu preciso não se compra, se demonstra. Ela não respondeu. No dia do meu exame de direção, eu estava um caco de nervos. Mas quando entrei no carro com o avaliador, um homem sério de bigode, lembrei-me das palavras de Daniel. Quem está no controle é a senhora. Fiz tudo com calma, com precisão. A baliza saiu perfeita, a rampa impecável. Quando estacionei o carro no final e ele disse:
Parabéns, senhora, está aprovada. Senti vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Era mais do que uma carteira de motorista. Era meu diploma de independência. Com a carteira provisória em mãos, comecei a procurar um carro. Fui a várias concessionárias de usados. Queria algo pequeno, econômico e, principalmente, meu. Encontrei um carrinho simples, de cor prata, com 5 anos de uso, mas bem conservado. Usei parte do meu dinheiro de emergência, aquele que eu guardara com tanto sacrifício, e paguei à vista. No dia em que saí da loja dirigindo o meu próprio carro, com o cheiro de carro limpo e a sensação do volante nas minhas mãos, eu dei uma gargalhada alta, sozinha. Eu podia ir a qualquer lugar. O mundo tinha acabado de ficar imenso. Minha primeira viagem solo foi para a praia mais próxima, a 1 hora de distância. Um lugar que eu só conhecia por fotos. Estacionei o carro de frente para o mar. Desci, tirei os sapatos e caminhei na areia. A sensação da água fria nos meus pés, o som das ondas, o vento no meu rosto, era uma sinfonia de liberdade. Sentei-me num quiosque, pedi uma porção de camarão e uma água de coco e fiquei ali, apenas existindo, sem pressa, sem dever, sem culpa. Eu estava namorando a minha própria companhia e descobrindo que era um ótimo romance. Aos poucos, fui preenchendo a minha vida com outras pequenas alegrias. Matriculei-me numa aula de hidroginástica num clube perto de casa. Lá, conheci um grupo de mulheres da minha idade, cada uma com sua história, suas dores e suas vitórias. Havia a Lourdes, uma viúva falante que tinha viajado o mundo sozinha depois que os filhos cresceram. Havia a Teresa, mais quieta, que pintava aquarelas lindíssimas e as vendia em feiras de artesanato. Meu filho achou um absurdo quando eu disse que ia para a Itália sozinha aos 70 anos. Lourdes me contou um dia, enquanto fazíamos os exercícios na piscina. Ele disse: "Mãe, é perigoso. E se a senhora passar mal?" Eu respondi: "Meu filho, perigoso é chegar ao fim da vida e perceber que você não viveu." Aquelas conversas eram um bálsamo. Eu percebi que a minha história não era única. Éramos uma legião de mulheres que haviam se doado por inteiro e que agora, na maturidade, estavam aprendendo a juntar os próprios caquinhos e a construir um mosaico novo e mais colorido. Enquanto minha vida florescia, eu soube, por uma vizinha fofoqueira, que a de Sofia enfrentava turbulências. O noivado com Ricardo tinha sido desfeito. Aparentemente, sem o fluxo de caixa garantido pelos meus cartões, o estilo de vida que eles levavam se tornou insustentável. E as rachaduras no relacionamento, que o dinheiro antes cobria, ficaram expostas. Uma parte de mim sentiu pena. A outra, a parte que ainda se lembrava do cheiro de diesel daquele posto, sentiu que era apenas a colheita natural do que ela havia plantado. Decidi que era hora de cuidar da minha casa também. Olhei para a minha pequena máquina de costura, a companheira de tantas madrugadas de sacrifício. Por anos, eu só a usei para consertar roupas ou fazer peças para os outros. Naquele dia, fui a uma loja de tecidos e comprei o linho mais bonito que encontrei, de um azul que lembrava o mar. Passei a semana inteira debruçada sobre a máquina, mas desta vez com um prazer que eu nunca havia sentido. Eu estava costurando para mim. Fiz um vestido de corte simples, mas elegante. Quando o vesti e me olhei no espelho, não vi apenas um vestido novo. Vi uma nova mulher, vestida de dignidade e amor próprio. Um mês depois do meu aniversário de 66 anos, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi com hesitação. Dona Clara? É o Ricardo. A voz do ex-noivo da minha filha era contida, quase formal. Eu sei que não tenho o direito, mas eu precisava ligar para pedir desculpas. Pelo meu silêncio, pela minha conivência. Eu fui um covarde. A Sofia, ela não é uma pessoa má, mas se perdeu na ambição. E eu me perdi junto com ela. O que ela fez com a senhora foi imperdoável. Obrigada por ligar, Ricardo. Eu aprecio a sua honestidade. Eu só queria que soubesse que depois que tudo aconteceu, eu vi quem ela realmente era. E vi a força que a senhora tem. A senhora é uma rocha. E eu sinto muito por nunca ter dito isso antes. A ligação me surpreendeu. Não mudava nada, mas era um pequeno reconhecimento vindo de onde eu menos esperava. A vida seguia seu novo curso, mais sereno e mais meu. Eu dirigia meu carro para onde queria.
Frequentava minhas aulas de hidroginástica, costurava para mim, cuidava das minhas plantas e lia livros na varanda. Estava aprendendo a habitar a minha própria vida. E então, numa tarde de sábado, enquanto eu podava minhas roseiras, o portão da minha casa se abriu. Era a Sofia. Estava mais magra, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço que nenhuma maquiagem cara conseguia disfarçar. Ela não usava roupas de grife, mas um jeans simples e uma camiseta. Parou a alguns metros de mim, sem saber o que dizer. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo tempo. Eu, com a tesoura de poda na mão, coberta de terra. Ela, com as mãos vazias, coberta de um arrependimento que, pela primeira vez, parecia genuíno. "Oi, mãe", ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Eu não respondi. Continuei a olhar para ela, esperando. A bola, pela primeira vez na nossa história, não estava mais no meu campo. Estava no dela. E o que ela faria a seguir definiria se ainda havia algum futuro para nós. O silêncio no meu jardim parecia ter peso e voz. O zumbido das abelhas nas roseiras, o som do vento suave balançando as folhas, tudo parecia ter parado, esperando. Diante de mim, Sofia era a imagem da desolação. As roupas caras que usava pareciam uma fantasia que já não lhe servia. O cansaço em seus olhos era profundo, uma fadiga que não vinha de noites mal dormidas, mas de uma alma que finalmente se via no espelho sem os filtros da arrogância e do direito adquirido. Eu continuei segurando a tesoura de poda, a terra sob minhas unhas era um lembrete de que eu estava ali, plantada na minha própria vida, cuidando do meu próprio crescimento. Não senti pena, não senti raiva, senti uma calma profunda, a calma de quem sabe que a tempestade finalmente vai passar. "Mãe, eu..." Ela começou, a voz embargada. "Eu não sei nem por onde começar. Comece pela verdade, Sofia", eu disse, e minha voz saiu firme, sem tremores. "É a única coisa que nos restou." Ela assentiu, engolindo em seco. "Quando você desligou o telefone, lá no spa, eu senti raiva. Muita raiva. Achei que você estava sendo cruel, que estava me punindo. Eu e o Ricardo voltamos para a cidade brigando o caminho inteiro. Ele me culpava, eu culpava você. Era mais fácil do que admitir a verdade." Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. "A verdade, mãe, é que eu me tornei uma pessoa horrível. Eu me acostumei tanto a ter você como minha rede de segurança que esqueci que você era uma pessoa. Para mim, você era uma função. A função mãe. A que resolve, a que paga, a que nunca diz não. E quando você disse não, meu mundo inteiro desabou. Não porque eu senti sua falta, mas porque a minha fonte de conveniência tinha secado." Cada palavra que ela dizia era uma faca, mas uma faca que, desta vez, não me feria. Pelo contrário, ela cortava as últimas amarras de culpa que poderiam existir em mim. Era a confissão que eu nunca pedi, mas que, no fundo, precisava ouvir para que a cura fosse completa. "Eu perdi o Ricardo", ela continuou, a voz um fio. "Não por sua causa, por minha causa. Porque a nossa relação era baseada em aparências, em status, em jantares caros e viagens que a gente não podia pagar. E quando a base financeira, que era você, foi retirada, não sobrou nada. Absolutamente nada. Eu passei semanas te odiando por ter exposto isso. Mas a verdade é que você não expôs nada. Você só parou de esconder a minha própria fraude." Finalmente, ela levantou os olhos e me encarou. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. "Mãe, o que eu fiz com você naquele posto de gasolina não tem nome, não tem desculpa. Eu te abandonei. Eu te descartei como se você não fosse nada, no exato momento em que você me dava tudo. Eu não sei se um dia você vai poder me perdoar por isso, mas eu precisava vir aqui e dizer que eu sinto muito. Eu sinto uma vergonha de mim mesma que chega a doer fisicamente. Eu sinto muito." O pedido de perdão veio, finalmente. E não era condicional. Não veio acompanhado de um "mas você precisa me ajudar". Veio puro, doloroso e, pela primeira vez, verdadeiro. Pousei a tesoura de poda num banquinho de madeira ao meu lado. Caminhei até ela, mas não para abraçá-la. Parei a uma distância respeitosa. "Eu te perdoo, Sofia", eu disse.
e vi um alívio imenso inundar seus olhos. Eu te perdoo porque guardar mágoa seria como tomar um veneno esperando que o outro morra. E eu escolhi viver. Mas fiz uma pausa e o alívio no rosto dela deu lugar à apreensão. Perdoar não significa voltar ao que era antes. A mãe que você conhecia, a que abria mão de tudo por você, essa mãe não existe mais. E ela nunca mais vai voltar. Eu entendo. Ela sussurrou. Não. Acho que ainda não. Então escute com atenção. A nossa relação, a partir de hoje, se é que ela vai existir, terá novas regras. A primeira é que o meu dinheiro é meu. Eu não sou mais seu plano de emergência, seu banco, sua fiadora. Você aprenderá a viver com o que você ganha. Suas dívidas e suas ambições são suas. Ela assentiu, a cabeça baixa. A segunda regra é que a minha vida é minha. Meus horários, minha casa, minhas escolhas. Você será bem-vinda aqui, mas como visita. Com aviso prévio, com respeito pelo meu espaço. Você não vai mais entrar aqui como se fosse a dona do lugar, nem vai ditar o ritmo da minha existência. Certo, ela disse, a voz fraca. E a terceira, e mais importante de todas, eu não vou mais resolver os seus problemas. Se você estiver triste, se tiver uma crise, se a vida ficar difícil, eu posso te oferecer um ombro, um chá, um conselho de mãe. Mas a solução terá que vir de você. A força para se levantar terá que ser sua. Eu passei a minha vida inteira te carregando no colo, Sofia. Agora, você vai aprender a andar com as próprias pernas. Ela ficou em silêncio, processando cada palavra. Eu via a luta em seu rosto. A parte dela que ainda queria a mãe-função brigando com a mulher adulta que sabia que eu estava certa. É justo, ela finalmente disse. Eu mereço isso. Não é sobre merecer, filha. É sobre o que é saudável. O que tínhamos não era saudável para nenhuma de nós. Estava me matando aos poucos e te transformando numa pessoa que nem você mesma admira. Agora você tem a chance de se reconstruir e eu tenho a chance de, finalmente, viver. Ela se levantou, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu posso te ligar de vez em quando, só para saber como você está? Pode, mas não espere que eu atenda sempre. E não ligue para pedir, ligue para dar. Dê notícias suas, pergunte de verdade como estou, compartilhe algo. Uma relação é uma troca. Ela caminhou até o portão e, antes de sair, virou-se uma última vez. Eu te amo, mãe. Acho que só agora estou começando a entender o que isso significa. Eu também te amo, filha, respondi. E é por isso que estou fazendo isso. Ela se foi. E eu fiquei no meu jardim, com o cheiro de terra molhada e de rosas. Pela primeira vez, o amor que eu sentia por ela não me sufocava com obrigações. Era um amor mais leve, mais distante, mas talvez, só talvez, mais verdadeiro. Eu a amava o suficiente para deixá-la encontrar o próprio caminho, mesmo que fosse um caminho de pedras que ela mesma espalhou. Os meses seguintes foram de uma paz que eu jamais imaginei ser possível. Minha vida ganhou um ritmo próprio, uma melodia suave que era só minha. As aulas de direção se transformaram em passeios de fim de semana pelo litoral, com o rádio ligado e os vidros abertos. As aulas de hidroginástica se tornaram um ponto de encontro sagrado com minhas novas amigas, Lourdes e Teresa. Nossas conversas na beira da piscina eram uma terapia coletiva, onde trocávamos histórias, risadas e a certeza de que a vida não acaba aos 60. Eu e minhas amigas criamos um clube do livro. Uma vez por mês, nos reuníamos na casa de uma delas para discutir um livro e principalmente para falar da vida. Foi numa dessas reuniões que conheci o Arthur, irmão da Teresa. Um engenheiro aposentado, viúvo há 5 anos, com um sorriso gentil e um olhar que parecia enxergar além da superfície. Começamos a conversar. Ele também tinha uma história de filhos que se acostumaram a vê-lo mais como um provedor do que como uma pessoa. Havia uma compreensão mútua entre nós que dispensava longas explicações. Arthur começou a me acompanhar em algumas caminhadas na praia. Depois, me convidou para um café. Nossos encontros eram leves, sem a pressão ou a ansiedade da juventude. Eram 2 almas maduras, desfrutando da companhia uma da outra. Ele nunca tentou preencher os meus silêncios, nem resolver os meus problemas. Ele apenas estava lá, presente,
respeitando o meu espaço, admirando a mulher que eu estava me tornando. Sofia, por sua vez, cumpriu sua parte. As ligações eram esporádicas, a cada 2 ou 3 semanas. Eram curtas, respeitosas. Ela contava do seu novo emprego, numa agência menor, com um salário mais modesto, do apartamento pequeno que alugara no centro, de como estava aprendendo a cozinhar para economizar dinheiro. Não havia queixas, não havia pedidos. Havia um tom de quem está, de fato, aprendendo a andar com as próprias pernas. Um dia, ela me ligou e disse: "Mãe, só para te contar, hoje faz 6 meses que estou pagando minhas contas em dia, sem usar crédito, sem pedir ajuda. Eu queria que você soubesse. Fico muito feliz por você, Sofia. Essa é uma grande vitória", respondi, e senti um orgulho genuíno. Aos poucos, a imagem da filha mimada e arrogante foi dando lugar à de uma mulher lutando para se encontrar. E a nossa relação, antes baseada na dependência e no ressentimento, começou a se transformar em algo novo, construído sobre o terreno frágil, mas real, do respeito mútuo. 6 meses depois daquela conversa no jardim, ela me convidou para almoçar. "Na minha casa nova, mãe, eu faço a comida." Fui com o coração tranquilo. O apartamento era pequeno, a decoração era simples, mas era aconchegante e, o mais importante, tinha a cara dela, da nova Sofia. Ela havia feito uma lasanha. Não estava perfeita, mas estava deliciosa, porque tinha o sabor do esforço, da mudança. Enquanto comíamos, ela me mostrou um porta-retrato na estante. Era uma foto antiga, daquela festa junina, comigo ao lado dela, ambas sorrindo, e ela usando o vestido que eu fiz com o meu. "Eu guardei essa foto a vida inteira", ela disse com os olhos marejados. "E só agora eu entendo o que ela significa. Significa que o seu amor estava nos detalhes, nas suas mãos que costuravam, no seu sono que você perdia. E eu nunca agradeci. Obrigada, mãe, por aquele vestido e por tudo mais." Naquele momento, o último nó no meu peito se desfez. O perdão, que eu já havia dado, se completou com a gratidão, que finalmente chegou. Hoje, aos 67 anos, minha vida é plena. Eu dirijo o meu carro, viajo com o Arthur, encontro minhas amigas, cuido do meu jardim e costuro por prazer. Vejo a Sofia regularmente. Nossa relação não é mais de dependência, é de afeto. Ela aprendeu a me ver como Clara, a mulher, e não apenas como a mãe, a função. E eu aprendi que o maior ato de amor que eu poderia ter feito por ela não foi dar-lhe tudo o que ela queria, mas dar-lhe a oportunidade de conquistar as coisas por si mesma. Aquele abandono no posto de gasolina, que pareceu o fim do mundo, foi, na verdade, o começo da minha vida. Foi a gota d'água que me fez transbordar de mim mesma. E eu nunca mais permiti que ninguém me colocasse de volta em um copo pequeno demais para a imensidão que eu descobri que podia ser. Meu nome é Clara, e eu finalmente aprendi que ser mãe não é se anular. É dar raízes para que os filhos cresçam e, ao mesmo tempo, cultivar as próprias asas para poder voar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.